Que incrível ter todo mundo aqui para o nosso Guia Ilustrado. Sabe, tem algo absolutamente fascinante e super estimulante em pegar aquelas taxonomias jurídicas que parecem um quebra-cabeça gigante e decodificar tudo em esquemas bem claros e visuais. Hoje, a gente vai desvendar o que o Código Penal brasileiro fala sobre o bem jurídico mais importante de todos, a vida humana. Com essa nossa análise visual, aqueles textos super densos da lei vão virar conceitos práticos e diretos. Vamos entender juntos, de uma vez por todas, a mecânica real por trás das punições, das intenções de quem comete o crime e, claro, das exceções legais. Para organizar essa jornada sem ninguém se perder nas categorias, a gente tem um roteiro bem claro. Ele funciona como um mapa, indo das regras mais gerais até as exceções bem específicas. A gente vai passar por 1. Homicídio, o crime base. 2. Homicídio culposo, sem intenção. 3. Feminicídio, a condição feminina. 4. Suicídio e automutilação. 5. Infanticídio, o estado puerperal. E fechamos com o 6. Aborto, regras e exceções. Certo. Vamos mergulhar fundo nisso. Seção 1. Homicídio, o crime base. E o ponto de partida lógico é o famoso artigo 121, a fundação de tudo. E logo de cara tem um número que precisa ficar cravado na memória. 6 a 20 anos. Essa é a pena base, a estaca zero estipulada para o homicídio simples, aquele intencional. Estabelecer essa régua é vital, porque ela é o nosso pilar central. É a partir desse ponto que todas as outras variáveis e punições vão subir ou descer. São as apostas legais iniciais, o verdadeiro ponto zero. E olha só como a justiça justa os pesos dessa balança com um contraste muito claro. De um lado, a gente tem o homicídio privilegiado. Aqui, a lei entende que o estado emocional conta. Agir sob forte emoção ou por um valor moral muito forte, logo após uma provocação, pode reduzir a pena em até 1/3. Mas no extremo oposto, bom, aí a coisa muda totalmente de figura. A crueldade, uma emboscada ou um motivo puramente fútil transforma um crime em homicídio qualificado. Isso joga a pena lá para cima, indo de 12 a 30 anos de prisão. Fica claro que a lei julga de forma muito dura a intenção moral do ato. Agora, o que é realmente interessante observar é como a legislação é implacável com as quebras de confiança e os ataques a espaços que deveriam ser totalmente seguros. Quando a gente analisa os contextos, a pena ganha multiplicadores bem pesados. Se a vítima for vulnerável ou tiver alguma deficiência, a punição sobe. E é mais impactante ainda ver o rigor absurdo contra ataques em escolas ou quando o próprio agressor usa de uma posição de autoridade, tipo um professor. A pena pode aumentar em até 2/3. Trair a confiança custa muito caro. Seguindo em frente, chegamos na seção 2, homicídio culposo, sem intenção. A narrativa penal dá uma guinada aqui, saindo do crime intencional e cruel para as fatalidades. O simples fato de existir a falta de intenção de matar altera a categoria legal completamente. E como é que a gente mede a culpa quando não existia a vontade de causar o mal? É que a morte não intencional ainda viola o que o direito chama de dever objetivo de cuidado. E isso se divide nessa tríade bem específica. Primeiro, a imprudência. É a ação precipitada, descuidada, o fazer sem pensar. Depois, vem a negligência, que é justamente o oposto. É a falta de ação, a inércia perigosa quando se deveria ter tomado uma precaução. E por último, a imperícia, que foca na falta de capacidade ou domínio técnico, como no caso de um erro médico, por exemplo. Mas, olha que coisa profunda, existe uma válvula de escape incrivelmente humana no meio de tanta letra fria. É o chamado perdão judicial. Em algumas tragédias culposas, o resultado do acidente destrói e abala o próprio causador de um jeito tão irreparável que o juiz pode simplesmente decidir não aplicar a pena. É o reconhecimento sensível de que a própria tragédia já serviu como o castigo definitivo. Vamos então para a seção 3, feminicídio, a condição feminina. O foco muda radicalmente aqui. A gente entra em um terreno onde os crimes estão profundamente enraizados na vulnerabilidade estrutural da sociedade, focando na discriminação de gênero. Prestem muita atenção nesse número que a nova lei de 2024 trouxe. 20 a 40 anos. Destacar essa penalidade gigantesca é absolutamente essencial para entender a severidade absoluta que o Código Penal dá hoje à violência de gênero. É um patamar impressionante. E essa punição base, já altíssima, ainda sofre multiplicadores definidos para situações de pura agonia. De forma bem direta, a lei diz: a pena aumenta se o crime ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses após o parto.
Também aumenta se a vítima for menor de 14 ou idosa. Além disso, o agravante se aplica se o ato for cometido na presença dos pais ou filhos da vítima ou se representar um descumprimento direto de medidas protetivas que já estavam valendo. Avançamos para a seção 4, suicídio e automutilação. A proteção da vida também inclui combater quem induz ou auxilia as pessoas a se machucarem. É uma classificação jurídica bem distinta, focada em quem cria esse perigo. Vamos ver como isso se constrói visualmente e como a pena vai subindo. Tem uma escalada de prisão que depende inteiramente do resultado físico de quem foi induzido. Só a ação de ajudar ou instigar já garante de 6 meses a 2 anos. Se rolar uma lesão grave na vítima por causa disso, a métrica salta para até 3 anos. E se o resultado final for a morte, o teto chega a 6 anos. Foco total nesse limiar biológico, 14 anos. Para a lei brasileira, se a vítima tiver menos de 14 anos, não existe debate. O legislador desconsidera completamente qualquer alegação de consentimento por parte da vítima. É uma barreira biológica crítica inegociável. E aqui a gente vê a lei centenária batendo de frente com o nosso mundo digital. A incitação hoje em dia acontece nas redes, certo? A lei foi super rápida em se adaptar. Se a pessoa usar redes de computadores ou transmissões ao vivo para promover o dano, a pena pode dobrar. E ela dobra mesmo para aqueles que atuam como líderes ou administradores desses grupos. É a justiça punindo pesado quem organiza tudo na internet. Chegamos na seção 5, infanticídio, o estado puerperal. Para quem está buscando entender as nuances da lei, isso aqui é fascinante. O infanticídio depende de uma janela fisiológica temporária e muito específica. A definição exata fala em conjunto de sintomas fisiológicos e alterações hormonais. Então, o ponto crucial em entender é que a comprovação médica dessa tempestade hormonal transitória é o único motivo de esse crime ter uma pena menor que o homicídio comum. A lei abranda a pena justamente porque há uma alteração severa no estado mental. E para exemplificar o quanto a lei pode gerar cenários curiosos, pensa nesse caso de concurso de pessoas, o artigo 30. Imagina a situação. Um amigo decide ajudar e fornece uma arma para a mãe cometer o ato. Incrivelmente, essa condição hormonal e pessoal da mãe acaba protegendo o cúmplice. Ele vai ser processado por infanticídio, que é mais leve, e não por homicídio. É uma peculiaridade jurídica e tanto. E assim chegamos na nossa última parada. Seção 6, aborto, regras e exceções. A melhor forma de não se perder nesse tema no Código Penal é usar a estrutura mental de a regra contra a exceção. Diante de uma regra proibitiva e de penas severas, a grande pergunta, o gancho para a gente entender isso a fundo é: quando a lei permite o aborto no Brasil? Quais são as fronteiras exatas que deixam esse crime impune? O Código trabalha com 3 cenários neutros extremamente estritos. Primeiro, a exceção do aborto terapêutico, que é a necessidade médica de salvar a vida da gestante. Segundo, o aborto humanitário, que alivia a penalidade quando a gravidez é resultado de um estupro. E fechando a lista, a exceção validada pelo Supremo Tribunal Federal, às vezes referida na doutrina médica e jurídica como exceção eugênica, que se aplica exclusivamente aos casos comprovados de fetos anencéfalos. A gente viu que a lei é um maquinário incrivelmente meticuloso. Ela pesa cada pequena intenção, avalia o estado mental e reconhece as vulnerabilidades biológicas. A diferença entre o ódio e a negligência traça um abismo de décadas na prisão. Mas para a gente finalizar o nosso guia hoje, fica uma provocação super profunda para refletir. Por mais que a lei tente desenhar todas essas caixas perfeitas para punição, será que ela realmente consegue capturar e dar conta de toda a vasta e caótica complexidade da vida humana? Fica aí o pensamento. Muito obrigado por explorar isso com a gente.